sobre esse contexto atual que nós estamos vivenciando, né? E por que desse tema aqui. Então, vamos lá, rapidamente, né? Agosto do ano passado, foi divulgada uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que constava as alterações da NR1, né? Entre as alterações estava que os fatores de risco psicossociais teriam que ser incluídos no programa de gerenciamento de risco, o antigo PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu peguei essa época, né, isso há quase 30 anos atrás, em que o PPRA foi implantado, foi criado, né, e aí eu ajudei na implantação, coordenei a implantação nas empresas em que eu trabalhava como gestora de RH. Bom, então, em agosto, houve a divulgação da portaria. Quando que essa portaria começaria, né, a valer? Qual seria a vigência dela? A partir de quando? 26 de maio de 2025. Hoje nós estamos fazendo essa live no dia 20 de maio de 2025. Ok. Em abril, alguns empresários se mobilizaram e foram até o Ministério do Trabalho e Emprego e, conversando com o ministro do Trabalho e Emprego, eles pediram uma prorrogação de prazo da vigência dessa lei. Bom, o ministro disse que ia estudar e que no dia 24 de abril ele daria uma posição. No dia 24 de abril, o ministro deu uma posição, né, e disse que, né, isso até foi uma cena bem emblemática, assim, que tinha o ministro, todos os empresários, assim, atrás, né, e para constar aqui, só tinha uma mulher ali no cenário, tinha umas 20 pessoas, mas só constava uma mulher, eu quero deixar isso registrado, né? E aí o ministro falou, olha, nós não vamos prorrogar a vigência da lei, a lei vai realmente passar a ter a vigência no dia 26 de maio, mas nós faremos durante um ano um período de orientação, de educação às empresas, né? Ok, então seguimos trabalhando nesse sentido. Mas, no dia 15 de abril, né, houve uma decisão, e foi divulgado no Diário Oficial da União, no dia 16 de abril, que a vigência da lei seria prorrogada por um ano. Por que que aconteceu isso? Veja, não foi cancelada a NR1. Eu vi um profissional falando aqui no YouTube, e agora que a NR1 foi cancelada? Não, a NR1 não foi cancelada. Tá? O que aconteceu foi uma prorrogação na vigência dessas alterações da NR1, que a portaria lá de agosto havia divulgado. O que vai acontecer agora? Daqui a um ano é que passa a valer no sentido das empresas poderem ser fiscalizadas e autuadas. E por que isso aconteceu? Né? Por que não houve esse prazo aí de educação por um ano e a vigência não começou a ser dia 26 de maio? Por um princípio básico de lei, né, do direito, que não é possível você ter uma lei vigente e você não cumprir aquilo que a lei determina. Então, não seria possível ter essa lei, né, vigente, e, de repente, os fiscais do trabalho irem até as empresas, verificarem que as empresas não estão cumprindo, né, a legislação e não poderem autuar essas empresas. Percebe? Então, existia um princípio básico que inviabilizou, né, a lei ter a vigência a partir do dia 26 de maio. O cenário atual também, né, é em relação ao que representa isso para as empresas, para os trabalhadores, né, e para nós, psicólogas, consultoras, psicólogas do trabalho, né, como que fica tudo isso, né, com essa prorrogação. Então, agora eu vou chamar, né, a minha querida convidada, que é a Marina, ela vai vir aqui comigo no palco agora, né, e ela vai se apresentar e depois a gente vai começar o nosso diálogo aqui. Se você tiver uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
para falar desse assunto que é tão importante, tão querido para mim. Eu que agradeço a tua disponibilidade. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, mas nós somos persistentes e determinadas, e nada nos derrubou. E com a ajuda do Léo aqui, do meu filho, dando suporte técnico, a gente conseguiu se reconectar aqui. Então, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade e paciência também. Bom, Marina, vamos lá, vamos conversar, né? Como que você percebeu, né, essa prorrogação da vigência da portaria, né, e da vigência da lei, né, que seria uma lei em relação à inclusão dos fatores de risco psicossociais no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco? Então, me chamou muita atenção o burburinho que ficou em torno disso, porque logo que veio em minha cabeça, eu falei, o que muda? Nada. Falei, eu quero até escrever sobre isso, né? Porque eu não via que havia efetivamente uma mudança. Porque o prazo está dado, né? Se antes o que foi pedido foi um prazo para adequar, e esse prazo já havia sido dado, só não ia ter a penalização, esse prazo continua. Então, eu falei, gente, não muda nada. E a gente precisa lembrar essas pessoas de que nada muda. Porque senão a gente corre o risco, não a gente enquanto consultora, porque a gente está atento a isso o tempo todo, mas enquanto instituição, enquanto empresa, organização, de um certo costume que a gente tem de sempre deixar para a última hora, né? Porque isso já estava posto desde agosto do ano passado. Então, um prazo também já havia sido dado. E ainda assim, ele não foi devidamente utilizado. Por um lado, eu até entendo, porque escutando muitos empresários, né, a gente vê o quanto que algo novo angustia as pessoas. E fica sem saber o que fazer. Então, eu estava percebendo as empresas, os empresários, os gestores, sem entender o que fazia ali diante dessa norma. E é aparentemente novo também, né? Que outra coisa também que eu tenho dito muito, assim, em todas as oportunidades que eu tenho tido. A NR1, ela, ao contrário do que parece, que ela vem para punir as empresas, ela vem para trazer ferramenta, né? Para trazer ferramentas para a gente diagnosticar e intervir em algo que já existe. Então, os riscos psicossociais, eles não são inventados pela lei, né? Eles já estão lá e a lei ela só vem trazer norteadores para que a gente escute isso e possa intervir. Então, não é ruim. A NR1 ela traz, inclusive, do lado da empresa. Sim. E é interessante, né, essa perspectiva que você traz, porque muitos empresários eu ouvi esses comentários até com medo, com receio de perguntar para os funcionários, mas porque a orientação da norma, né, é que você consulte os trabalhadores. E eu ouvi num congresso que eu participei em março, alguns fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, auditores fiscais, dizendo que tem que ouvir 100% dos trabalhadores. Não é amostragem, é 100%. E aí chegou até mim, né, alguns comentários no sentido assim, de empresários, de gestores, né? Mas a gente vai ouvir os trabalhadores, a gente não vai estimular eles a verem coisas, a criarem um ambiente, né, que pode até gerar consequências, Veja, é como você disse, assim como os riscos psicossociais não foram inventados, já estão ali, né? Os fatores psicossociais estão presentes no trabalho. Se tem um risco, esse risco já existe há mais tempo, né? Não foi essa alteração na NR1 que criou esse risco, ou esses riscos, né? Não foi essa alteração, já está posta ali. Tanto que eu acho que é legal a gente trazer alguns dados aqui, né?
dados de realidade para comprovar isso, né? Veja, nos últimos 3 anos, né, e o ano passado, em relação aos últimos 3 anos, aumentou em 68% os afastamentos pelo INSS por motivo de transtornos mentais e comportamentais. Isso é um absurdo, né? Em termos de assédio no trabalho, assédios, né, que é um tema tabu aí nas organizações, o ano passado, comparado também a 2020, então veja, nos últimos 4 anos, houve um aumento de mais de 600% nas reclamatórias trabalhistas, isso, a fonte é Tribunal Superior do Trabalho, tá? Nas reclamatórias trabalhistas, tendo como motivo assédios no trabalho. Então, as empresas estão expostas a uma vulnerabilidade que elas não estão percebendo que o caminho, como você disse, é fazer esse diagnóstico, fazer um plano de ação para prevenção. E não é algo que está jogando contra elas, né? Não. Por que é importante ouvir o trabalhador? Porque eles já estão falando. Eles estão falando lá no corredor, no ônibus, na sala na sala dos professores, né? Que eu gosto de. Outro dia eu fiz um trabalho com os professores, então lembrei disso, né? O quanto que o trabalhador fala, eles já estão falando, né? E eles já estão percebendo. Então, é preciso que as pessoas, que os responsáveis pelas empresas os escute para então fazer alguma coisa. Então, esse medo de eles vão ver coisas que não estavam vendo, eles já estão vendo. Só que eles estão falando num lugar onde não tem como a gente intervir, onde a empresa não tem como intervir e vira só queixa e insatisfação. Perfeito. Né? Perfeito. Nada como uma análise psicanalítica, né? Desse